Bom, pessoal, então aqui continuando mais uma aula, tá bom? Ainda em termodinâmica, ainda na parte da teoria cinética dos gases ideais, ok? Na aula passada, a gente fez ali uma interpretação cinética da pressão do gás, ou seja, eu tenho ali um recipiente e eu tenho uma quantidade de gás ali dentro e a gente viu que a pressão que aquelas moléculas fazem no recipiente, né, nas paredes daquele recipiente, é uma pressão que a gente pode medir, tá bom? A partir de barômetros ou qualquer outro equipamento que meça pressão dentro de um recipiente fechado. A gente viu que essa pressão, então, estava relacionada com o movimento das partículas. E a gente viu, então, né, a gente fez uma relação ali entre a pressão que o gás exerce e a energia cinética das moléculas, ok? E a gente viu então que né, que a pressão do gás, ok, ela está diretamente relacionada com a energia cinética das moléculas, tá? E a gente pode ver aqui que é diretamente proporcional à pressão do gás, tá? Ou seja, se eu aumentar a energia cinética, tá, do das minhas moléculas, tá, mantendo aqui o mesmo número de moléculas e mantendo o volume constante, ou seja, mantendo o mesmo volume, no momento em que eu aumento a energia cinética, eu também aumento a pressão desse gás, certo? O mesmo ocorre se eu diminuir aqui a energia cinética, eu diminuo a pressão do gás, certo? E aí a gente falou também que formas de alterar essa energia cinética, eu preciso dar energia para essas moléculas. Formas de dar energia para essa molécula é a partir de trabalho ou transferência de energia. E agora então o que a gente vai fazer é uma interpretação cinética da temperatura. Tá? A mesma coisa que a gente fez para a pressão do gás, a gente vai ver que existe uma relação direta entre a energia cinética das moléculas e a temperatura daquele gás. Ou seja, a gente vai poder concluir que se eu aumento a temperatura, eu estou aumentando a energia cinética, e aumentando a energia cinética, eu estou também aumentando a pressão do gás, certo? E isso vai de encontro com o que a gente já estava observando antes nos nossos estudos, ok? Então vamos lá para fazer essa interpretação cinética da temperatura, ok? E aqui a gente já vai, vou adiantando, que a gente vai ter uns resultados interessantes ali depois, tá? Porque você pode olhar para isso daqui e a gente não vai usar muito isso daqui em aplicações, em contas e coisas do tipo. Raramente em alguma prova você vai, por exemplo, precisar utilizar isso daqui, tá bom? Eu só estou mostrando mesmo para a gente poder ver que tem uma relação direta, tá? E aí sim chegar ali em coisas mais essenciais, por exemplo, que são mais cobradas na Olimpíada, que se enquadram na teoria cinética, tá bom? Então, o que a gente vai estar fazendo aqui é uma relação entre a temperatura do gás e a energia cinética das moléculas desse gás, ok? Mas atente-se, porque isso aqui não se restringe só a gás, tá bom? A temperatura de um determinado objeto, ok? Seja ele sólido, líquido ou gasoso, está diretamente relacionado com a energia cinética das moléculas, ok? Então tá, como que a gente vai fazer essa relação? Essa aqui ela vai ser bem mais simples, tá? Vai dar menos trabalho do que a relação entre pressão e energia cinética, tá bom? Por quê? Porque agora a gente vai partir justamente da equação que a gente já conhece, PV igual a nRT, certo? Por quê? Porque a pressão a gente já tem ela em termos cinéticos, certo? A gente já obteve esse resultado aqui, como eu citei anteriormente, tá bom? Então a gente já tem essa relação aqui. E aí a gente consegue facilmente achar a relação entre energia cinética, tá? E temperatura, certo? E é isso que a gente vai fazer agora. Só que antes disso, eu vou fazer o seguinte. Aqui a gente tem N, tá bom? Que é
o nosso número de mols, certo? N, a gente lembra que é o número de moléculas, o número total de moléculas que eu tenho, dividido pelo número de Avogadro, certo? Lembrem-se dessa relação aqui, tá bom? E aí, o que acontece? Eu posso reescrever isso aqui, ficando então com PV igual a Nzão, tá? O número de moléculas, dividido pelo número de Avogadro, ok? Vezes R, que é a constante dos gases, vezes a temperatura. Correto? Agora note o seguinte, a gente sabe que o número de moléculas, tá? O número total de moléculas, ele é constante se eu tenho ali um recipiente fechado e tudo mais, tá? Então, toda essa partezinha aqui fica constante, exceto a temperatura que eu posso variar, tá bom? Entretanto, para amostras diferentes de gases, esse valor aqui vai ser diferente. Porém, o R, tá, é sempre fixo, é sempre o mesmo valor. E o número de Avogadro também é sempre o mesmo valor. Então, é bem conveniente eu escrever da seguinte forma: PV igual a N R sobre NA vezes T, de modo que esse valor aqui, tá, é sempre constante, independente da amostra de gás, tá bom? E a gente vai fazer aqui uma nova relação, tá? Porque essa razão aqui, R sobre NA, é chamada também de constante de Boltzmann, ok? Que é um novo termozinho que a gente vai incluir aqui. Mas por quê? Bom, antes de continuar, então, de chamar a constante de Boltzmann aqui, eu vou fazer o seguinte. R a gente sabe que tem um valor, mas ele também tem unidade. Por quê? Porque R, ok, é igual a P vezes V sobre N T, correto? Isolando o R aqui. E isso daqui, tá, em termos de unidade, vai nos dar o seguinte: a pressão, tá, aqui no sistema internacional, ok? O que eu vou fazer aqui se chama análise dimensional, ou seja, eu vou analisar as unidades, tá, as dimensões físicas de cada termo desses aqui. A pressão no sistema internacional é dada em Pascal. V, que é o volume, tá, em que eu coloco assim para a gente ver que a gente está falando das unidades, é metro cúbico, certo? Sobre, tá, N é o número de mols, então isso aqui é dado em mol, vezes a temperatura, que é dada em Kelvin, tá? Essa é a unidade, tá bom, de R, tá? A gente sabe que tem um valor aqui antes, tá, no sistema internacional, porém a gente está olhando só as unidades agora. Só que Pascal, tá bom? Pascal é o que? Pascal é Newton por metro quadrado, correto? Lembram disso? Então, eu posso reescrever isso da seguinte forma: igual a Newton por metro quadrado vezes metro ao cubo, que é o meu volume, sobre mol vezes Kelvin. Aí perceba o seguinte, aqui, né, cancela e cancela. Então eu vou ter que meu R é dado em Newton, tá? Newton vezes metro sobre mol Kelvin. Tá, Juliano, mas aonde isso vai me levar? Tá, o que você está querendo dizer com isso?
Newton vezes metro é o que? É joule. Lembram-se? Joule, né? A força vezes o deslocamento em metros, Newton vezes metro, é dado em joule. Então, eu tenho que meu R é igual a joule, ok? Sobre mol Kelvin. Isso aqui está me dizendo o seguinte, que R expressa, tá, a quantidade, tá, de energia, tá? Porque lembre-se, joule expressa energia, tá? Que eu tenho por mol em relação com a temperatura, tá bom? E tem relação com a temperatura, mas o que eu quero chamar a atenção é que é a quantidade de energia por mol, certo? Só que o que a gente vai estar tentando relacionar aqui é das moléculas, ou seja, de cada molécula, não é de um mol, tá bom? Um mol aí tem 6,022 vezes 10 na 23 moléculas, tá? E a gente quer apenas das moléculas, a gente quer saber de cada uma. Então, olha só, se eu pego R, tá bom? Que é isso daqui, ok? E divido por Na, tá? Então, R dividido pelo número de Avogadro é o que? É joule. E Na, então, molécula por mol, tá? Que é o que expressa o número de Avogadro, tá? Molécula ou átomo ou partícula, ok? E aí, o que a gente encontra aqui? Que mol cancela com mol, e eu vou ter, portanto, que a razão R sobre Na expressa joule, tá? Ou seja, energia sobre molécula Kelvin. Então, agora, tá bom? Fazendo essa razão, tá? R sobre Na, eu tenho a energia por moléculas, ok? Que era o que a gente queria, tá? E fazendo a divisão, então, agora para obter em valores numéricos, R sobre Na é igual a 8,31 dividido por 6,022 vezes 10 na 23, tá? E esse valor me dá 1,38 vezes 10 na menos 23, e aí o que? Joule por molécula Kelvin, tá bom? E então, ok, essa razão aqui, e essa razão ela é chamada de constante de Boltzmann. Tá? Constante de Boltzmann, a simbologia dela é K, um índice B de Boltzmann, tá? Então, KB, tá? Ou seja, a constante de Boltzmann é 1,38 vezes 10 na menos 23 joules por molécula Kelvin. Aí você diz, tá, Juliano, mas pra que isso? Tá? É o seguinte, às vezes você pode achar em problemas e tudo mais essa constante de Boltzmann, tá bom? Pode ser dada para você. E dessa forma, você já sabe como utilizar ela. Por quê? Porque agora a gente tem o seguinte. Tá, então agora a gente tem a seguinte relação. PV igual a N KBT, tá? O número de moléculas vezes a constante de Boltzmann vezes a temperatura. Essa constante de Boltzmann agora está nos ajudando a relacionar isso daqui com a energia de cada molécula, certo? E daí a gente lembra, né,
da pressão em termos cinético, ou seja, tá? A pressão é igual a 2/3 de N sobre V vezes a energia cinética média das moléculas vezes o volume, ok? Igual a N vezes a constante de Boltzmann vezes a temperatura, certo? Aí aqui, volume cancela com esse volume, o N cancela com esse N, e o que eu vou ter vai ser 2/3 da energia cinética média, sendo igual a constante de Boltzmann vezes a temperatura. Percebe então que a gente já tem uma relação entre a temperatura e a energia cinética. Isolando então, a energia cinética média é igual a 3/2 vezes a constante de Boltzmann vezes a temperatura. E era justamente aonde eu queria chegar, que é a relação direta entre a temperatura e a energia cinética. Você percebe que ela é diretamente proporcional, ou seja, aumentando a temperatura, eu aumento a energia cinética. Mantendo o volume constante, eu aumento, portanto, a pressão, que também está diretamente relacionada com a energia cinética e, então, relacionada com a temperatura. Ou seja, a gente está vendo tudo aquilo que a gente já estava falando antes, tá bom? A gente está vendo o porquê. A gente está vendo que isso é verdade, que faz sentido, tá bom? Então, essa é a relação. Só que a gente não... Vou ser sincero com vocês, a gente não vai utilizar isso aqui muito para fazer contas e tudo mais, raramente, tá? Às vezes, essa daqui é até um pouco mais útil para saber a energia cinética em termos da temperatura, tá? Às vezes pode aparecer em alguma ocasião, assim, para vocês utilizarem e resolverem algum problema. Entretanto, tá? A gente vai utilizar alguns resultados para em termos da velocidade quadrática média, tá? A gente já vai ver isso agora. Bom, então agora a gente vai tentar responder essa seguinte pergunta aqui. Qual a velocidade média das moléculas em termos da temperatura? Ou seja, tá? Eu quero a velocidade média, tá? Eu quero uma relação entre a velocidade média das moléculas e a temperatura. Não é difícil, porque eu já tenho isso aqui, essa seguinte relação que a gente concluiu agora há pouco, que a energia cinética média é igual a 3/2 vezes a constante de Boltzmann vezes a temperatura. Ok, a energia cinética média é o que? 1/2 de mv² médio, né? Porque m, tá? Esse valor aqui é sempre constante para qualquer uma, né? Considerando a mesma massa para todas as partículas. A velocidade que a gente está considerando é a velocidade média, né? Que a gente já viu na outra aula o que era a velocidade média. Então, eu vou ter 1/2 de mv² médio sendo igual a 3/2 vezes a constante de Boltzmann vezes a temperatura, certo? Aqui, esse meio cancela com esse meio. Eu vou ter que m vezes a média da velocidade ao quadrado é igual a 3 vezes a constante de Boltzmann vezes a temperatura. Portanto, a velocidade quadrática média, tá, em termos da temperatura é 3 vezes a constante de Boltzmann vezes a temperatura sobre m, ok? Então, eu quero a velocidade média, não quero o quadrado. Então, eu vou tirar a raiz aqui e eu vou ter o seguinte: VRMS, já vou explicar o que é esse RMS, é igual a raiz de 3AB vezes T sobre M, tá bom? Aonde RMS, tá? Não necessariamente você precisa utilizar isso sempre, tá bom? Mas é um índice para facilitar um pouco, tá bom? Porque aqui, isso daqui está nos indicando a raiz da velocidade quadrática média, aonde, né, RMS significa simplesmente root means mean square, ok? Raiz quadrada média, tá bom? E aí, Juliano, mas para que isso? Esse é um resultado importante, tá bom? A gente tem aqui um resultado bem importante para calcular aí a raiz
da velocidade quadrática média, tá bom? E isso vai ser muito útil pra gente e muito utilizado aí, principalmente lá pela terceira fase, às vezes, tá bom? Tem algumas questões ali que a gente vai ver depois, ok? Sabendo então qual é a tua molécula ou o teu átomo, tá bom? E em uma dada temperatura tu consegue achar a velocidade média que esses átomos têm naquele sistema, tá? Por exemplo, eu tenho um gás constituído de moléculas cuja massa molar é igual a 0,019 kg por mol. E ela está a uma temperatura de 0 graus Celsius. Então, eu tenho uma amostra aqui, tá? Então, eu tenho uma amostra aqui, tá? Num recipiente fechado. Um gás cuja massa molar é 0,019 kg por mol e está a uma temperatura de 0 graus Celsius. E eu pergunto, qual é a velocidade média com que essas partículas, tá, com que essas moléculas estão se movendo? A gente sabe que elas estão aqui no movimento, né, bagunçado, que a gente já viu, e elas estão se movendo com uma certa velocidade, cada uma com uma velocidade ali. A gente quer saber o módulo ali da velocidade média. Não sei se eu deixei bem especificado, mas a gente já está trabalhando aqui com módulo, tá? A gente viu na aula passada isso. Ok? Então, VRMS é igual a raiz do que? De 3 vezes a constante de Boltzmann vezes a temperatura dividida por M, correto? Ou, tá, eu posso escrever isso daqui da seguinte forma: 3 vezes R vezes T sobre a massa molar. Como assim, Juliano? Tá? De onde saiu isso daqui? Bom, porque Mzinho aqui, que é a massa de cada molécula, de cada partícula, pode ser expressa como a massa molar, certo? Que é a massa em gramas que contém 1 mol de substância sobre o número de Avogadro. Que eu pego essa quantidade, tá, de massa que eu tenho em 1 mol de substância, divido pelo número de Avogadro, eu vou ter a massa de cada um. E lembrando que a constante de Boltzmann é R sobre Na, disso então eu consigo tirar que VRMS é igual a 3R sobre Na vezes a temperatura dividido por M sobre Na. Claro, tudo isso dentro de uma raiz. Na vai cancelar com Na e eu vou ter, portanto, justamente essa expressão aqui. Então, ok. Agora eu posso calcular então para esse caso aqui, aonde a velocidade, a raiz, né, da velocidade quadrática média dessas moléculas aqui, tá, que tem essas propriedades, vai ser 3 vezes R, que é 8,31, certo? A temperatura aqui está em graus Celsius, a gente tem que passar para Kelvin, então passando para Kelvin, temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273, então vai ser 273 Kelvin, ok? Basta substituir aqui, vezes 273 dividido pela massa molar, que é 0,019, e isso vai nos dar como resposta, tá bom? Aí um valor aproximado, a gente sempre vai ter um valor aproximadamente, tá? Nunca muito exato, 600 metros por segundo, tá? Lembrando que está tudo no sistema internacional, então minha velocidade será no sistema internacional, que é metros por segundo. Você consegue perceber que a velocidade média dessas partículas, quando eu falo média, eu quero dizer que, bom, pode ter umas bem mais, com um valor de uma velocidade bem mais alta, tipo 1000 metros por segundo, outras mais baixa, mas no momento em que eu somo e divido por todas elas ali, eu vou ter uma média, tá bom? E a minha média é 600 metros por segundo, é a média da velocidade, mas isso não anula o fato de ter moléculas com uma velocidade bem mais alta e outras com uma velocidade mais baixa, tá bom? Isso aqui é uma média. Agora então, só para a gente ver uma aplicação disso, tá? Uma aplicação que não seja um problema tão simples, eu vou tentar fazer um paralelo aqui pra gente, tá bom? Mas guardem então isso, tá? E essa relação aqui. E lembre-se que pode ser escrito dessas duas formas. Bom, então como eu disse, a gente vai ver então uma coisa mais aplicada agora, tá bom? A gente vai estudar um pouco, tá? Apenas uma parte aí da composição da atmosfera da Terra e peguei aqui Júpiter, por exemplo, tá bom? Depois vocês vão entender o porquê de eu ter escolhido Júpiter. Eu quero olhar para os gases que compõem
a atmosfera desses dois planetas. Peguei aqui esses dados da Wikipedia e na Terra, tá bom? O nitrogênio, o gás nitrogênio, N2, ocupa 78% do volume da nossa atmosfera, ok? Seguido então do oxigênio, 20%, argônio, dióxido de carbono, enfim. E para cá ainda tem mais gases, mas vão ficando cada vez mais irrelevantes os seus valores na atmosfera, tá bom? Aqui a gente tem esse termo aqui que talvez para alguns seja um pouco novo, ppmv, quer dizer parte por milhão por volume, tá bom? Mas o que nos interessa aqui mesmo é justamente a porcentagem, para vocês verem que o nitrogênio é o que compõe em sua maior parte a nossa atmosfera, ok? Seguido do oxigênio. Já em Júpiter, 86%, né, valores aproximados, é de hidrogênio e 14% de hélio, tá bom? Aí esses aqui a gente deixa pra lá porque são muito irrelevantes, mas eu vou focar em hidrogênio e hélio. Enquanto pra gente o hélio tá aqui, ó, ocupando 0,000524% e o hidrogênio ainda menos, tá bom? Então por que na Terra tem tão pouco hidrogênio e hélio na nossa atmosfera e em Júpiter tem tanto, tá? Essa é uma relação que a gente consegue ver dentre diversos fatores. Um deles é a velocidade com que essas moléculas estão se comportando na atmosfera. A gente vai ver então que tem um desses fatores é a velocidade dessas moléculas, tá? Que elas se comportam na atmosfera e a relação com a velocidade de escape de cada planeta, ou seja, a velocidade com que qualquer corpo tem que ser lançado, que ele não sofra mais efeito da atração gravitacional do planeta. Então o que acontece? Certos gases, como o hélio, na nossa atmosfera, tá? Ele tem uma velocidade muito alta, então ele acaba escapando da nossa atmosfera. Já em Júpiter, acaba sendo preso na atmosfera dele, porque lá a atração gravitacional é bem mais forte, ó. Mas a gente vai ver isso agora fazendo as contas aqui e dando uma analisada no que a gente já estudou. Então aqui a gente tem a velocidade de escape. Não vou deduzir a expressão aqui, que ela sai facilmente da conservação de energia e está lá no nosso material. Então é o seguinte, essa é a velocidade mínima com que o corpo deve ser lançado da superfície de um planeta, enfim, para que ele não volte mais, ou seja, consiga escapar da sua atmosfera, consiga escapar da sua atração gravitacional. Então vamos calcular qual é a velocidade de escape para a Terra e Júpiter. Bom, então a velocidade de escape da Terra é o que? Raiz, tá, de 2 vezes G, que é a constante gravitacional, vale 6,67 vezes 10 na menos 11 vezes a massa da Terra, que é aí aproximadamente 5,9, né, vezes 10 na 24. Isso aqui em quilogramas, tá? Tudo no Sistema Internacional de Unidades. Dividido pelo raio da Terra, também aí aproximadamente 6,37, né? 37 vezes 10 na 6. E isso me resulta a velocidade de escape na Terra aproximadamente 1,1 vezes 10 a 4 metros por segundo. Para Júpiter é igual a mesma coisa, 2 vezes 6,67 na menos 11. A massa de Júpiter, tá bom, é maior do que a da Terra. Júpiter é um planeta maior, 1,9 vezes 10 na 27, ok? Isso aqui em quilogramas, dividido pelo raio de Júpiter, também é maior do que da Terra, e nos dá uma velocidade de escape de aproximadamente 5,9 vezes 10 na 4 metros por segundo. Percebe então que a velocidade de escape em Júpiter é bem maior até do que a velocidade de escape na Terra. Ou seja, é necessário muito mais velocidade para sair do campo gravitacional de Júpiter do que do campo gravitacional da Terra. O que eu vou fazer agora é calcular a raiz, a velocidade média quadrática das moléculas de hidrogênio e de hélio e de nitrogênio, para a gente ter uma noção aí, tá bom? Daquela tabela. Então, PRMS, vou calcular aqui do gás hidrogênio. Bom, eu vou estipular aqui uma temperatura, tá? Na superfície, a temperatura aqui, tá?
aqui na superfície terrestre, a temperatura média é de aproximadamente 15 graus Celsius, tá? Então, eu vou colocar 15 mais 273, né, para ter em kelvins, eu vou ter 288 Kelvin. É a temperatura na superfície terrestre, ok? Vou então calcular a velocidade média que essas moléculas de H2 têm na superfície terrestre, ok? Isso aqui vai me dar 3 vezes 8,1 vezes 288 sobre 2 vezes 10 na menos 3. Aqui já estou usando a massa molar do gás hidrogênio em quilogramas, tá bom? Isso aqui, né, raiz quadrada disso aqui, que me dá aí aproximadamente 0,19 vezes 10 na 4 metros por segundo. Agora eu vou calcular a velocidade de hélio, tá? Aí hélio é um átomo só, tá bom? De hélio na superfície. Então aqui é 31, tá? Eu esqueci do 3 ali. Aqui também, 31. Aí a massa do hélio é 4 vezes 10 na menos 3. Isso aqui me dá uma velocidade de aproximadamente 0,13 vezes 10 na 4 metros por segundo. E por último, eu vou calcular a velocidade do nitrogênio. O gás nitrogênio 2,8 vezes 10 na menos 2 gramas. E isso me dá uma velocidade de aproximadamente 506 metros por segundo. Percebam, a velocidade média do gás hidrogênio é 0,19 vezes 10 na 4 metros por segundo. E em questão de velocidade de escape, o que eu tenho aqui, a velocidade de escape na Terra é 1,1 vezes 10 na 4 e em Júpiter é 5,9 vezes 10 na 4. Essa velocidade aqui está muito mais próxima da velocidade de escape da Terra do que de Júpiter. E lembre-se, é a velocidade média que a gente está calculando. Tem moléculas que vão além, ok? Então escapa muito mais hidrogênio da nossa atmosfera, ok? Porque eles atingem essa velocidade ou superior do que em Júpiter. Júpiter, devido à sua maior atração gravitacional, tá bom? Tem uma velocidade de escape maior e, consequentemente, consegue reter mais esses gases. Aí você percebe aqui que, por exemplo, o nitrogênio tem uma velocidade bem mais inferior. Então, a nossa atmosfera consegue reter nitrogênio. É por isso que tem tanto nitrogênio na nossa atmosfera também, tá bom? Ah, mas Juliano, você não considerou a temperatura de Júpiter aqui, né? Você considerou a temperatura da Terra. Tudo bem, mas a temperatura de Júpiter é ainda menor. O que nos leva aí que esse valor aqui seria, usando 165 kelvins aqui, mais ou menos, isso aqui daria 0,14, tá? Aqui daria 0,1 somente, e esse daqui daria 300 e alguma coisa. Então, é justamente por isso, porque elas conseguem escapar mais facilmente da Terra, devido a essa velocidade, de Júpiter, ok? E esse é um dos fatores pelos quais na nossa atmosfera não tem, por exemplo, tantas moléculas de hidrogênio nem de hélio, porque elas escapam, ok? Essa é uma aplicação aí só para mostrar para vocês mesmo. Valeu!